Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom para todo mundo. Estamos aqui iniciando mais uma live especial, na semana especial Tianinha Oliveira e amigos na quarentena. E hoje, estaremos aqui abordando um assunto muito relevante, para os nossos ministérios, para as nossas igrejas, o Ministério Infantil com Propósito. Uau! Teremos aqui a participação do meu querido amigo, pastor Jean Porto, Ele que tem tanto, se dedicado ao longo desses anos, se dedicado ao Ministério Infantil, se dedicado à obra, ao ID, também com as crianças. E é um orgulho para mim, uma alegria, uma honra estar recebendo esse homem de Deus aqui hoje na nossa live. Então vem para cá você amigo, vem para cá Brasil, vem para cá planeta, porque estamos começando mais essa live exponencial. O nosso convidado já está aqui, Já está aqui nos bastidores nos aguardando. Oh, meu Deus! Seja bem-vindo, pastor Iverson Santos, lá da Sinju, Secretaria Infanto-Juvenil do Maranhão, Convenção Maranhão. Alô, pessoal do Maranhão, Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. E por falar em Maranhão, eu quero aqui já dar um grande abraço aqui, porque hoje é o aniversário de uma pessoa muito especial, A nossa querida missionária Maria Caldas, ela que é coordenadora da Sinju, aí na Regional Litoral, Campo Jardim, São Cristóvão, pastor presidente Cícero Guimarães e pastora Érica. Alô, irmã Maria Caldas, beijo minha linda, feliz aniversário, tudo de bênção, que as bênçãos do eterno Deus estejam contigo hoje e sempre. Chegando aqui também a minha querida Zezé. Alô, Zezé, minha linda. Foi aniversário da Zezé também, gente. Aê, Zezé, feliz aniversário, meu amor, tudo de bênção. Está também aqui conosco a Regina Célia. Vamos chegando, gente, vamos chegando Brasil, vamos chegando planeta. E olha, essa live hoje é muito especial, Porque vamos falar de Ministério Infantil. Gente, que coisa boa! Falar de criança, as preciosidades do Senhor, as preciosidades do Mestre Jesus, Que delícia trabalhar com crianças. Já são 24 anos, mais de 24 anos trabalhando com crianças e cada vez mais eu me apaixono, eu me envolvo e me sinto assim muito honrada por Deus, por ter sido convocado para essa missão, trabalhar com as preciosidades do reino, que são os pequeninos. Ô, Glória, já vai dizendo aqui de que cidade você é, para eu te mandar um abraço, sabermos aqui, Dizendo aí a todos que a nossa live vai ficar gravada lá no nosso canal no YouTube, Tianinha Oliveira, lá no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, passe lá após essa live, se inscreva, ative o sininho para receber os novos vídeos, as notificações de vídeo. Lá tem muitos vídeos para vocês, muitas lives que vão com certeza edificar sua vida e seu ministério. Pastor Jorge Luiz, meu amigo querido, Deus abençoe. Pastor Jorge Luiz é vice-presidente lá em Olinda, Nilópolis. Meu Deus, seja bem-vindo, pastor. Uma honra ter o senhor aqui. Ele também que é assim um admirador, levanta a bandeira do Ministério Infantil da Família. Seja bem-vindo, meu pastor. Gente, eu quero ler aqui um trechinho da palavra do nosso Deus, já para a gente dar início aqui à nossa live, Nosso convidado já está aqui conosco. Quero ler aqui em Mateus 19, livro do Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus, porém, falou-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Dos tais é o reino dos céus. Uau! Por isso que eu digo que crianças são preciosidade do Senhor Jesus, porque delas é o reino dos céus. E eu quero chamar para cá esse homem de Deus, meu amigo querido, Porto, ele que é pedagogo, educador cristão, pastor, gente, escritor, um servo, um homem de Deus que inspira
tantas vidas, tanta gente aí na caminhada, né, gente, evangelística e também do discipulado infantil. Eu estou falando desse homem de Deus, pastor Jean Porto. Aê, pastor, seja bem-vindo. Que alegria, que honra te receber aqui. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, tia Aninha, pela oportunidade. Me sinto privilegiado por este momento de poder falar daquilo que enche o nosso coração. Eu sempre digo que cada oportunidade de falar sobre o ministério com criança é algo que me deixa muito empolgado. Ai, nós somos do clube, então, porque eu também estou aqui contando as horas para chegar nessa live, para falar do que a gente tanto gosta de fazer, né? Ministério infantil, ministério infanto-juvenil, está no nosso coração, está na nossa alma, e esse chamado é muito honroso por Deus. Pastor, eu me sinto assim muito feliz, muito honrada por Deus, por ter sua participação aqui, o Senhor que tem assim, inspirado tantas pessoas, né, no Ministério Infantil. Já são muitos anos de experiência, muitos anos de estrada, aí discipulando, né, crianças e também ministrando a líderes, né, nessa nação brasileira e também no exterior. E isso é uma honra para nós. Seja muito bem-vindo. Mandar um abraço aqui para sua esposa, para sua família, aí para sua cidade. E aproveitar o ensejo, também mandar um abraço aqui para os nossos diretores, o bispo Abne Ferreira. Um abraço, meu bispo, de Estalar os Ossos, nosso diretor-geral ali da editora Betel, e também a nossa querida bispa Marvi Ferreira, nossa diretora pedagógica na editora Betel. Um beijo, um abraço, minha bispa, que está sempre aí estimulando, apoiando as lives da tia Aninha. Pastor Jean, meu querido, meu Deus, chegou o dia da nossa live. Falar sobre ministério infantil com propósito. Sabemos, né, já temos a ciência que ministério infantil não é um local de brincadeira, não é um local para a gente passar horas vagas, é um local sério para a gente ministrar, edificar, discipular crianças. Não é assim, pastor? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu tenho realmente assim tido a oportunidade de ter algumas vivências em relação à preparação de professores no desempenho e no exercício do ministério cristão nas igrejas. E aonde eu tenho ido, tia Aninha, eu tenho observado que, infelizmente, ainda há muitos líderes envolvidos no ministério com criança sem entender o verdadeiro propósito do mesmo. Até saiu uma pesquisa de que cada 10 líderes de criança, 7 não sabe definir o ministério infantil à luz da palavra de Deus. Então, nós estamos diante de um grande desafio. Por quê? Porque nós precisamos, em alguns lugares, construir, em outros lugares, né, reconstruir, alguns lugares, descobrir, em alguns lugares, redescobrir a verdadeira visão em relação a esse ministério. Então, eu acredito que é algo muito desafiador. E eu defendo que o ministério com crianças, ele é sim um ministério com propósito, desde que ele seja um ministério bíblico. Porque se ele não for um ministério bíblico, fundamentado na palavra de Deus, ele deixa de exercer o seu propósito. Então, é muito importante nós falarmos sobre esse tema. Quais são os propósitos de Deus para o ministério com crianças? Mas, antes de tudo, nós precisamos definir algumas questões que eu acredito que nós vamos fazer ao decorrer desta nossa conversa. Uau, uau! Isso é... Gente, é tão bom quando a gente encontra uma pessoa, né, gente? De caminhada, que pensa como a gente, que levanta a bandeira, que defende, que luta, que dá realmente o seu suor, dá a sua vida pelo seu ministério, né? O seu chamado. E a Bíblia diz que quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, jamais. Né? Então, eu vejo assim, estamos engajados, comprometidos e focados no ministério com crianças, ministério que é de grande relevância. Se você que está aí nos assistindo, você que está chegando aí agora, nós estamos aqui com a participação do nosso ilustre amigo, pastor Jean Porto, estamos falando sobre o tema Ministério Infantil com Propósito. Então, se você que está chegando aí,
Se por acaso estiver pensando, ai, pobre de mim que sou um professor, uma professora de criança na EBD, na minha igreja. Ei, querido, eu quero dizer para você que para você parar com isso agora, sabe por quê? Porque você está no melhor ministério, no melhor lugar para se trabalhar, porque o ministério com crianças é algo assim surpreendente. Já são mais de 24 anos que eu atuo, pastor Jean. Quantos anos, pastor, já de estrada? Bom, eu fui para a obra missionária com 18 anos de idade. Uau! E era solteiro e tinha uma certa dificuldade de exercer o ministério, quem era solteiro naquela época, né? E então eu desenvolvi todo o meu ministério através de evangelização e discipulado de crianças. Isso eu estou falando do ano de 1996. Uau! E eu servi a Deus durante 4 anos na Argentina, 4 anos no Paraguai, e desenvolvia todo o meu trabalho missionário através do ministério com crianças. Implantação de igrejas e todo o ministério que eu desenvolvi através de crianças. Quando eu casei, eu fui para a obra missionária em Portugal e fiquei durante 15 anos pastoreando igrejas, que eu digo igrejas de adultos. Até quando Deus, então, redirecionou o meu ministério e eu estou, então, agora, de forma integral, somente focando todo este grande desafio que é o ministério com crianças. Então, digamos que eu tenho uns 25 anos de vivência na área de educação cristã, direcionada para as crianças, mas também com muita consciência de que ainda precisa muita coisa ser feita e que nós estamos aqui todos os dias aprendendo para poder servir melhor nesse ministério. Então, eu me considero, né, alguém que realmente encontrou, né, o propósito de servir a Deus servindo as crianças. E eu fui moldado no campo de missões. Uau! Uau! Isso é lindo de se ver. Gente, eu sou fruto do Ministério Infantil, já são mais de 30 anos que eu e Jesus e eu vivemos uma grande amizade, né? Uma cumplicidade de amizade, de relacionamento, e é algo assim de maravilhoso. A minha palavra até foge, até me faltam palavras para tecer, para externar a alegria de servir ao Senhor. Pastor Jean, a gente costuma ver em muitas igrejas aqui, principalmente no Brasil, não quero nem assim ampliar para o exterior, mas dentro do Brasil ainda existe muitos ministros, muitos líderes, muitos professores que acham que eles entendem que o ministério infantil é aquele momentinho de pegar folhinha, desenhar com giz de cera, avulso, sem contexto, né, sem nada, não ler uma parte da palavra, coloca a criançada lá para correr, para brincar, enquanto a mamãe e o papai estão no culto, e tá tudo bem, acabou, come um cachorro quente, toma um quissuco e vamos embora para casa. Pastor, isso é muito triste da gente ver, porque sabemos que Jesus deu total apoio às crianças. Ele deu voz às crianças. Ele ficou furioso quando os discípulos tentaram impedir as crianças de chegarem a ele. E ele disse, não impeçam que elas venham até mim. Pastor, e aí, como é que fica a visão do senhor, que é um pastor, se deparando com essa passagem de Jesus, né? Querendo que as crianças venham até ele, porque Jesus era relacional não só com os adultos, mas com as crianças. A palavra de Deus assim nos ensina, tanto que ele, ao ressuscitar, em João 21, ele diz assim, olha, Pedro, apacente os meus cordeiros. A primeira ordem que Jesus dá a Pedro, apacente os meus cordeiros. Pastor Jean, aí o senhor é uma autoridade, é um pastor, ungido por Deus. Qual é a sua visão quanto a essa questão de muitos líderes, muitos professores acharem que a salinha é local para correr, para brincar, sem contexto algum? A casa de Deus, devemos assim aproveitar para fazer algo por essa criança, que é uma alma também importante para Deus? Bom,
Eu percebo que em muitos lugares a motivação para ter o ministério com crianças nasceu de uma motivação errada. Por exemplo, as crianças incomodam, as crianças fazem barulho, as crianças não deixam os pais prestarem atenção ao culto. Então, precisamos de alguém que possa ficar com as crianças, tirar as crianças da igreja, para que os pais possam participar do culto sem serem incomodados. Em muitos lugares, o ministério com criança foi implantado com essa motivação errada. Então, primeiro, eu gosto de fundamentar a visão correta. Nós não servimos as crianças do ministério com crianças porque elas incomodam os pais, ou porque elas fazem barulho no culto, ou porque queremos dar um momento agradável para os pais estarem no culto sem serem incomodados. Na verdade, nós nem tiramos as crianças da igreja. Por quê? Eu estou falando agora do culto infantil paralelo, que é aquele culto que é feito simultaneamente ao culto dos adultos. Na verdade, nós levamos essas crianças para um lugar específico. E quando eu falo um lugar específico, eu falo um lugar pensado na criança. E nesse lugar específico, o pastor de crianças tem a oportunidade de educar, ensinar, discipular, orientar, muitas vezes evangelizar uma criança na linguagem que a criança pode entender. Então, o líder que não entende que o ministério com criança tem como propósito promover o crescimento espiritual da criança em parceria da família, está fora da visão de Deus. Por quê? Porque nós não estamos promovendo simplesmente atividades de passar tempo. O ministério com crianças existe na igreja para ajudar, em parceria com a família, e promover o crescimento espiritual da criança. Se não for para promover o crescimento espiritual da criança, não justifica a existência do mesmo. Então, é muito importante nós entendermos isso, que para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer atalho serve. Então, dá folhinha, dá brinquedo, dá, as coisas ali, uma aula que não é planejada, uma aula que não tem conteúdo bíblico, uma aula que não faz diferença na questão da espiritualidade da criança. Eu digo que precisamos, tia Ninha, repensar o nosso fazer pedagógico cristão nas nossas igrejas. Porque muitas igrejas estão fazendo da igreja uma extensão de uma escola secular. Verdade. Atividade pedagógica tem na igreja secular. Folhinha para pintar tem na escola secular. Ensinamentos, muitas vezes que não são ensinamentos fundamentados na palavra, tem na escola secular. Jesus disse, a minha casa será conhecida como casa de oração. Desde muito cedo. Claro que é um lugar preparado para a criança. Claro que vai ter o lúdico. Claro que vai ter o recurso pedagógico. Claro que vai ter toda a questão prática pedagógica. Claro que vai ter isso. Mas a criança vai entender que ela está num lugar onde se trabalha o crescimento espiritual dela. Então é isso que precisamos definir. O propósito correto. E daí, quando eu tenho um propósito correto, eu tenho ações corretas. E quando eu tenho um propósito correto, ações corretas, eu chego no alvo. Uau. Então, eu acredito que precisamos repensar muito toda esta questão. E promover nas nossas igrejas uma educação que seja verdadeiramente cristã. Precisamos repensar nisso. Porque só vai gerar crescimento espiritual quando a criança for confrontada com uma educação que seja cristã. Quando eu falo que é uma educação que verdadeiramente seja cristã, é uma educação fundamentada em verdades absolutas. Esta é a grande diferença do professor secular e do professor cristão. Nós usamos todo o conhecimento pedagógico, todo o conhecimento didático, todo o conhecimento necessário da nossa formação, digamos assim, educacional, mas para ensinar verdades absolutas. Então, é isso que nós precisamos entender
dentro de todo o contexto do Ministério com Criança nas nossas igrejas. É Ministério com verdade. Criança existe para promover o crescimento espiritual da criança em parceria com a família. É verdade, pastor. E eu tenho ouvido também muito ao longo desses anos, né, já que já trabalho também com crianças, com famílias, eu tenho ouvido muitos professores dizerem: ai, mas os pais não nos apoiam, ai, porque a mãe não fala, o pai não. Gente, aí eu trago aqui, pastor, para a gente discutir aquela criança, a serva de Naamã. Eu estava tendo a editora hoje, da editora Betel, gravando a Hora da História sobre os heróis, né, da Bíblia, e gravei ali a parte de Naamã. E essa menina foi, para mim, foi uma grande heroína, uma heroína sem nome, mas era uma criança. E se a gente olhar a história dessa menina, pastor, vamos discutir esse assunto, porque aquela menina, ela tinha um propósito. O propósito dela estava focado no Senhor. Ela foi levada cativa da sua terra para uma outra terra. Ela foi levada para a Síria, porque Naamã era um general sírio. Ela foi levada como escrava, gente. Escravo não tem direito a nada. Ela foi ser uma serva, uma escrava. Mas ela, como uma criança, sozinha, ela entendeu que a alma dela, a vida dela, não estava presa. Ela tinha liberdade. Por isso, ela pôde dizer: poxa, que quisera o meu Senhor conhecesse o profeta que há na minha cidade. Então, eu já vejo aí, pastor, que quando a criança ela é discipulada com propósito, como o senhor bem falou, o líder que tem esse propósito fundamentado na palavra, ele vai dar um jeitinho, mesmo se mamãe e papai não está falando, não está ensinando, mas ele vai fazer a sua parte. E essa criança ali, ela vai levar para a vida toda dela uma formação que você fez parte da história. Pastor, o que o senhor acha desses professores que estão lidando aí com crianças que papai e mamãe não estão na igreja, ou se estão, não estão nem aí para a educação dos filhos? O que o senhor aconselha, o senhor como homem de Deus, um formador de opinião, que tem o meu respeito e a minha admiração, o que o senhor orientaria esses professores que estão assim, mas os pais não ajudam? A minha classe, as crianças vêm sozinhos, os pais não estão nem aí. Qual a orientação que o senhor daria a esse professor? Bom, que biblicamente a formação espiritual da criança está, né, direcionada aos pais. Nós sabemos disso. Biblicamente, os pais são os verdadeiros responsáveis pela educação cristã. Mas eu dou o meu testemunho. Eu nasci num lar completamente, digamos assim, religioso, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. Sempre fui muito negligenciado nesta questão de ensinos cristãos. Mas um evangelista de criança me alcançou quando eu tinha 8 anos de idade. E isso fez toda a diferença na minha vida. Claro que eu não pude servir a Jesus com 8 anos de idade, porque a minha família, muito religiosa, não me permitiu ir para a igreja. Mas quando eu tinha 16 anos de idade, sem nunca ninguém mais ter me convidado a ir para a igreja, ou investido na minha vida, o Espírito Santo me fez lembrar de todos os ensinamentos que eu recebi na escola bíblica dominical, e eu fui, né, e fiz então o meu compromisso em servir a Deus. Estou servindo Deus até os dias de hoje. O que eu falo para os líderes é: a criança deve ser a protagonista do nosso ministério. Eu não sirvo a Deus servindo as crianças por causa dos pais, ou por causa da minha liderança, ou por causa, né, da minha igreja. Não. Eu sirvo a Deus servindo as crianças por causa de um chamado. Então, se houver obstáculos, e esses obstáculos for a falta de interesse dos pais, eu devo entender que Deus providenciou, né, o cordeiro para o sacrifício. E o cordeiro para o sacrifício sou eu. Então eu entendo que há negligência em relação aos pais,
Então eu tenho que ter uma visão, né, de ter, né, esta visão de acolher essas crianças como meus filhos espirituais. Então, eu sei como em qualquer lugar há dificuldades na área da educação, não é só na igreja, né? Então nós entendemos que há grandes obstáculos, mas eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer por causa desses obstáculos. Quando eu percebo que os pais não são, né, digamos assim, fiéis no ato de educar os seus filhos, quando eu percebo que a família é negligente nessa questão, daí que eu tenho que fazer o meu papel. Daí que eu tenho que colocar em prática o meu chamado. Porque Deus não me chamou para servir os pais. Deus me chamou para servir a criança. Amém. Então, imagine, nós sabemos que a família cristã ela está passando por diversas síndromes. Né? Eu dou muita palestra para a família nesta área de educação cristã. E eu digo muito para os pais. A família está passando por algumas síndromes. Há muitas crianças na igreja órfãos de pais vivos. Há muitas crianças na igreja que são abandonadas, não somente espiritualmente, como também emocionalmente. Agora imagine todos os ataques espirituais que esta geração está sofrendo. E os pais negligentes a estas questões. Imagine se não houvesse a igreja. Imagine se não houvesse homens e mulheres chamadas por Deus para servir no ministério com crianças. Imagine se não houvesse um ministério infantil relevante e atuante nos dias atuais. O estrago ia ser muito maior. Então, Tianinha, eu não foco nos pais, nesse sentido. A criança é protagonista do meu ministério. Então, eu vou exercer estratégias, vou fazer, né, e desenvolver algumas questões de provocar esta parceria, que seria a parceria da família com o Ministério Infantil. Eu não vou me ficar numa posição, porque às vezes muitos líderes ficam nessa posição de acusação. Ah, porque os pais não apoiam, porque a igreja não apoia, porque isso não apoia. Gente, Deus nos chamou para confrontar aquela visão que é distorcida. Mas a Bíblia ela deixa bem claro que as nossas armas não são carnais. As nossas armas elas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém. Então é isso que nós temos que entender. Né? Então eu acredito muito, sim, nesta parceria. Eu acredito muito, sim, que o Ministério com Criança pode promover esta parceria entre família, né, Ministério com Criança e igreja. Eu acredito que nós, líderes de criança, pastores, evangelistas, precisamos ser pontes e não muros. Tem muita gente que é muro em vez de ser ponte. Eu acredito que nós existimos, eu existo, para cumprir com o propósito de Deus na minha vida. E o propósito de Deus na minha vida é servir a Deus servindo as crianças. Depois de 15 anos pastoreando igrejas de adultos, né, Deus me direcionou a esse entendimento. Então, gente, qual é a minha mensagem para os líderes? Não olhe para o obstáculo, sendo ele o pai, o pastor, o líder, o obreiro. Olhe para a criança. E sabe, Tianinha, eu quero encerrar esse comentário falando de uma experiência muito forte que eu tive com Deus. Porque eu dizia para os meus amigos pastores, né, que eu tinha deixado de pastorear igrejas para pastorear as crianças. E que eu era do Ministério Infantil. E eu dizia, agora eu sou do Ministério Infantil. E o Espírito Santo me confrontou. O que significava ser do Ministério Infantil? E o Espírito Santo me levou a pensar sobre isso. O que significa ser do Ministério com Criança nos dias de hoje? E daí, para resumir, né, Deus me fez entender que ministério é servir. Ministério é serviço, né, que vem da palavra, né, de oikonia, que é servir. Então, ministério
é serviço. Então, se eu digo que eu sou do ministério infantil, então eu existo para servir a Deus, servindo as crianças. Amém? Mas não é só as crianças da igreja. Não é só as crianças da minha denominação. O Espírito Santo falou comigo que aonde estiver uma criança, ali está a minha oportunidade de exercer o meu ministério. Isso é ministério infantil. É servir a Deus servindo as crianças. Ministério infantil é um lugar onde não tem muito aplauso, onde não tem muito confete, onde não tem muito elogio, onde muitas vezes as pessoas não valorizam muito. Mas é o que nós temos que entender. Se nós somos chamados por Deus para servir a Deus, servindo as crianças, nós estamos cumprindo com o nosso propósito. E é isso que é a motivação do meu coração. Eu acredito que deve ser a motivação de todos os líderes que servem no Ministério Infantil. Uau, gente! Você que está entrando aqui agora, está chegando, nós estamos aqui hoje nessa live especial, na Semana Especial Tianinha Oliveira e Amigos na Quarentena, hoje recebendo o nosso querido amigo, pastor Jean Porto, com o tema Ministério Infantil com Propósito. Pastor Jean, meu querido, então já entendemos que quando somos chamados, né, nós não devemos ser muros, e sim pontes. Pontes de acesso da criança à cruz, da criança ao Senhor Jesus, porque por elas o Senhor Jesus também morreu, por elas ele também veio e se entregou, né, a ponto, né, de entregar a sua vida por amor a elas também, porque todos pecaram e afastados foram da glória de Deus, e as crianças estão inseridas aí, no plano de salvação do nosso Deus. E isso é lindo de se ver. E quando nós entendemos que somos representantes do Senhor aqui na Terra, chamados por Ele para trabalhar servindo as crianças, gente, uau! Uau! E aí entra esse propósito aí. Dentro desse propósito, existe visões pontuais para trabalhar esse propósito, né, pastor? Visões pontuais como visão, a própria visão do ministério infantil, né? O Senhor me chamou para fazer discípulos com os pequenos. Discipular é treinar, é ajudar. Pastor, existem outros pontos em sua visão ministerial que compõem esse propósito do ministro infantil? Sim. Primeira coisa que nós temos que, né, que digamos assim, ressaltar, que nós precisamos definir quais são os propósitos de Deus. Primeiramente, para a minha vida, e depois também para aquilo que será desenvolvido através da minha vida. O que eu percebo, Tianinha, é que existem muitos ministérios fotocopiados, ministérios xerox, né? E agora eu estou falando da questão de liderança mesmo com crianças. Tem muita gente que diz assim, todo mundo está cantando esta música, vou cantar também. Todo mundo está pregando esta palavra, vou pregar também. Todo mundo está usando esse tipo de roupa, vou usar também. Esse tema é um tema que está em evidência, então eu preciso palestrar também esse tema. Então, o ministério fotocopiado é um ministério que não influencia, e sim é influenciado. Claro que bons exemplos devem ser seguidos, mas eu preciso ter uma identidade ministerial. O que seria uma identidade ministerial? Saber qual ministério, né, e nós vemos ali vários ministérios bíblicos, né, mas qual ministério que Deus gostaria que eu desenvolvesse. Então, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho bonito, não. É alinhar o meu propósito com os propósitos de Deus. Então, muitas vezes, eu preciso passar todas as minhas intenções, e até mesmo as minhas atividades, pela peneira dos propósitos de Deus. Não é mesmo? E não fazer só porque os outros fazem, mas ter propósitos pré-estabelecidos em Deus. Como é que eu vou ter, então, essa identidade ministerial? Orando, buscando a Deus,
né? Meditando na sua palavra, sabendo aquilo que queima o seu coração. Então, quando eu tenho identidade ministerial, eu digo assim, bom, Deus me chamou foi para pregar e não para cantar. Deus me chamou para trabalhar, né, em tal área do desenvolvimento do ministério com crianças. Por que eu digo isso, Tianinha? Porque muitas vezes as pessoas se frustram, porque ficam olhando o ministério dos outros. Ah, como aquela irmã prega. Ah, como aquele irmão canta. Ah, como aquele irmão... Nossa, aquele irmão tem cada recurso. Ele sabe fazer cada coisa e eu não sei fazer nada. Não, isso não é verdade. Você sabe fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. Por quê? Porque a capacidade, ela vem de Deus, né? Então, Deus vai te capacitar para o desempenho do ministério que Ele mesmo te entregou nas suas mãos. Agora eu preciso ter o quê? Identidade ministerial. Dentro desse tema, identidade ministerial, eu lembro quando Deus falou muito forte comigo, porque eu gosto muito de trabalhar aquilo que é prático, aquilo que é fácil, recursos pedagógicos, recicláveis, né? Então eu gosto de trazer, eu falo um termo, popularizar o ensino. Eu gosto de ter aquilo que seja popular para as crianças, para que o professor possa desenvolver a sua aula sem gastar muito dinheiro. Eu gosto desta área. Só que eu via os irmãos e as irmãs, né, fazendo aqueles recursos de EVA maravilhosos, aqueles, né? E tudo isso custa muito, não é mesmo? E eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que eu vou mudar, eu vou começar também a fazer esses tipos de recursos e tal. E daí o Espírito Santo falou comigo, Jean, para esses tipos de recursos, já existem eles. Eu te chamei para fazer esse outro tipo, né, esse outro formato. E daí Deus falou assim, não deseja ser aquilo que eu não quero que você seja. Uau. Seja aquilo que eu te chamei para você ser. E aí eu entendi essa questão da identidade ministerial. E dentro dessa identidade ministerial, eu então, né, e respondendo a tua pergunta, eu alinho os propósitos do Ministério com Criança com os propósitos de Deus. E esses propósitos de Deus, Tianinha, eles já são pré-estabelecidos. Deus, ele não muda o propósito dele, né? Deus não quebra princípios. Deus não muda propósito por causa dos modismos da atualidade, da pós-modernidade. Não, os propósitos já são pré-estabelecidos. Então, quando eu entendo os propósitos de Deus, eu entendo também o exercício e a prática desses propósitos no meu ministério. Então, quando a gente, né, estuda a Bíblia e tal, nós vamos entendendo que Deus é um Deus de propósito, que Deus é um Deus de planejamento, que Deus é um Deus organizado. Então, o primeiro princípio que eu entendo, se eu quero ter um propósito, um ministério de propósito, eu preciso planejar, me organizar, né? E preciso, né, fazer com que os meus propósitos estejam alinhados com o propósito de Deus. Então, quais são os propósitos de Deus para qualquer ministério da igreja? Primeiro, eu acredito que é evangelizar. Eu acredito que seja também discipular, que seria enviar, e evangelizar, que seria alcançar. Eu acredito que seria pastorear, que é cuidar, integrar as crianças ao corpo de Cristo. Eu acredito que seja treinar, capacitar estas crianças para o quê? Para serem enviadas como discípulos de Jesus. Amém. Então esse é o ciclo do propósito de Deus para todo o ministério. Nós ganhamos as pessoas para Jesus, discipulamos as pessoas para Jesus, pastoreamos essas pessoas, treinamos essas pessoas para que essas pessoas também possam produzir outros discípulos. Uau! Esses são, eu acredito que seja, né, um ministério infantil com propósito, fundamentado nos propósitos de Deus. Uau, gente, vocês tomaram nota aí, gente? Olha quanta coisa interessante. E tudo dentro da palavra de Deus. Pastor Jean, tem muita gente que pensa que ser um professor de criança, ser lá um colaborador na igreja do Ministério Infantil, não precisa saber Bíblia, não precisa, é só ser animado, colocar uma música, dançar, pular com as crianças, botar uma roupa colorida, tá tudo certo. Não.
Não é bem por aí, né, pastor? Pelos pontos que o senhor apresentou, de visão, com propósito, a ministério com propósito, isso, lamento dizer, ó, não é o suficiente, mas de jeito nenhum. Isso pode até agregar, mas não é o suficiente. O principal é a palavra de Deus, né, pastor? Para isso, Deus nos chamou, né? Para isso, Deus nos chamou para discipular e levar o plano das boas novas, até porque ele disse Pedro, apacente os meus cordeiros. E eu ouço o Senhor Jesus nos dizer isso hoje, para nós que somos os Pedros dessa geração. Apacente os meus cordeiros. Não é assim, pastor? Então, Tianinha, eu percebo que muitos líderes de criança entraram no Ministério com Criança pela porta do entretenimento. Né? Acham que só botar uma roupa colorida, um laço na cabeça, bater umas palmas, comer pipoca, que já está trabalhando com criança. Claro que tudo isso é válido, claro que isso, né, é necessário ter uma visão, né, criança-centro, mas não é o tudo. Né? Então, tudo isso é simplesmente um meio para alcançar a criança. Eu acredito que a preparação do Ministério com Criança nunca foi tão necessária como agora. Existe um vazio teológico muito grande nos líderes de criança. E eu tenho me esforçado para, pelo menos, tentar fazer a diferença nesta questão. Né? O líder de criança que exerce seu ministério com excelência precisa amar a formação continuada. Quando o líder de criança parar de aprender, vai ter que parar de ensinar. Principalmente olhando o indivíduo criança nos dias de hoje. Né? Então, para mim, o líder de criança ele tem que estar preparado em 3 áreas. Primeiramente, espiritualmente. Todo líder que negligencia a sua vida espiritual é um passo para o fracasso. O líder tem que estar preparado teologicamente e o líder tem que estar preparado pedagogicamente. São 3 áreas muito importantes. Espiritualmente, teologicamente e pedagogicamente. Espiritualmente, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Como que eu vou falar de oração se eu não oro? Como eu vou falar de amor pela palavra de Deus se eu não leio? Como é que eu vou falar sobre avivamento se eu não tenho uma vida avivada? Como é que eu vou falar sobre fervor de servir a Deus se eu não tenho fervor de servir a Deus? Então, eu só posso oferecer para as crianças aquilo que eu tenho. E a criança só cresce espiritualmente quando ela for estimulada espiritualmente. Então, eu tenho que estar preparada, né, e preparado espiritualmente. Ministério com criança nunca foi e nunca vai ser um parque de diversões. Não. Ministério com criança é campo de guerra. Estamos guerreando. Certo? Yeah. Então, nós não vamos vencer essa guerra negligenciando a nossa vida espiritual. Então, eu preciso estar preparado espiritualmente. Eu preciso estar preparado teologicamente? Claro que sim. Porque eu devo responder às dúvidas dessa geração. Como é que eu vou construir a fé, né, desta geração se eu não estiver preparado teologicamente? Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? A Trindade realmente existe? Deus criou o mundo ou foi um processo de evolução? As crianças, Fianinha, nos dias de hoje, nunca foram tão relativistas, né? E estão também tão bombardeadas nessas questões de desconstrução de fé. Então, o professor ele precisa ser preparado teologicamente. E quando eu falo que o professor precisa estar preparado pedagogicamente, é porque toda esta verdade absoluta, que é a palavra de Deus, deve ser, né, transmitida no entendimento da criança. A criança precisa entender. E eu tenho uma experiência muito interessante com essa questão, né? Que teve uma irmã que perguntou assim para mim: pastor, eu posso falar de temas fortes para as crianças? Fala assim, temas fortes? Como assim? Eu posso falar de pecado, céu, inferno, arrebatamento. E eu falei para ela assim, por que a irmã acha que esses temas são fortes? E ela falou assim para mim, porque quando eu falo esses temas, tem algumas crianças que ficam com medo. Eu falei assim para ela, olha, irmã, as crianças estão mais preparadas para ouvir as verdades de Deus do que muitas vezes nós, como professores, preparados para ensinar.
Au. Então, algo está errado, porque a palavra de Deus não gera medo. A palavra de Deus gera temor. Então, você precisa rever a sua prática pedagógica. Então, Tianinha, eu digo que as crianças elas estão preparadas para aprender de Bíblia. Mas eu, como professor, tenho que estar preparado teologicamente. Então, tem que... Por exemplo, é como se eu fosse introduzir um alimento salgado na vida de uma criança. Eu não vou pegar um pedaço de carne e dar para a criança de 2 meses comer. Ela vai morrer afogada, não é mesmo? É O verdade. que é que a mãe faz? A mãe pega aquela carne, né, cozinha aquela carne com cenourinha, com batatinha. Depois que está cozida, ela coloca na varinha mágica ou passa na peneirinha e dá para a criança. Deixou de ter carne? Não, tem carne. Mas aquela carne foi preparada de uma maneira que a criança pôde comer. Então eu posso falar de teologia, Bíblia para as crianças? Claro que posso. Mas eu vou pegar uma doutrina que aparentemente é difícil e vou passar pelo liquidificador do lúdico, o liquidificador do recurso pedagógico, o liquidificador de uma aula bem planejada, o liquidificador, né, do entendimento das características do processo de ensino e da aprendizagem do público-alvo que eu estou lecionando. Então, eu posso falar? Claro que posso. A linguagem, isso é estar preparado pedagogicamente. Uau! Então, eu creio nessas áreas. Na área espiritual, na área, né, teológica e na área pedagógica. Então, eu acredito, né, que realmente podemos, né, exercer uma educação cristã de impacto na vida das nossas crianças. Uau, gente! Mas o tempo já está estourando já? Que é isso? Como é que passa rápido essa hora aqui? Oh, meu Deus do céu! Olha, educação de impacto na vida das nossas crianças. Gente, isso é para colocar no mural. Educação, cristã de impacto na vida das nossas crianças, né? E não pode esquecer, pastor, né? Jean Porto, coisa boa, né? Respondendo aqui a Fernanda já me perguntou 2 vezes, vai ficar gravada essa live? Sim, Fernanda, vai ficar gravada. Ela tá pedindo de novo, salva essa live, vai ficar salva lá no nosso canal, no YouTube, Fernanda, e todos os amigos que estão aí conosco, canal Tianinha Oliveira, vai ficar lá, inclusive a nossa live debate, que o pastor Jean também participou, junto comigo, Tia Mari, pastora Cláudia Guimarães, está gravada lá no nosso canal, você pode acessar para saber sobre desafios e estratégias para o Ministério Infantil pós-pandemia, tem muita coisa boa lá, viu? Pastor querido, enquanto o pastor está tomando uma aguinha aí, que a gente já está indo para as considerações finais, que já está terminando, já que, puxa vida, pastor, a gente já tem que fazer a parte 2, pastor. Por favorzinho, a gente tem que fazer a parte 2, viu? Olha, a Fernanda está dizendo que ela é iniciante no Ministério Infantil. E isso é muito bom, Fernanda. Parabéns pela sua postura, porque a gente cada dia mais estamos aprendendo, construindo, né? Buscando saber para assim proceder de uma maneira muito melhor, mais ampla, construtiva. Falando da parte espiritual na vida das nossas crianças. Parabéns. Pastor, me permita dar um recadinho aqui, que já estamos indo para as nossas considerações finais, que aqui no Insta, 1 hora já derruba tudo. Meu Deus do céu, já derruba. Mas aqui eu quero dizer para vocês que dia 11, aqui no Instagram, terça-feira que vem, teremos uma grande live aqui diretamente da África. Pastor Calênio Fernandes, falando diretamente de Nampula, em Moçambique, na África, falando sobre evangelismo com crianças na África. Gente, vai ser imperdível, vocês todos estão convidados a estarem aqui conosco, terça-feira, dia 11, às 17 horas, aqui no nosso Instagram. No dia 13, quinta-feira, falaremos, né, a semana inteira do Ministério Infantil, gente, a semana que vem. Quinta-feira, às 17 horas, aqui no nosso Instagram, Tianinha Oliveira, também estaremos falando sobre por que evangelizar e discipular crianças. Você quer saber por quê? À luz da Bíblia? Quinta-feira, às 17 horas, aqui no nosso Instagram. E no sábado, né? Vamos fazer terça, quinta e sábado na próxima semana. Estaremos aqui com o professor Gilbervan, ele que é uma referência em Libras aqui na nação brasileira. E vamos estar falando pela educação inclusiva, né?
pelos surdos e mudos também. Nós vamos falar várias coisas sobre Libras aqui no nosso Instagram. Na verdade, será lá no YouTube. Sábado será lá no YouTube, porque teremos também intérprete. Então, teremos a participação do professor Gilbervan, né, falando sobre Libras, falando sobre a inclusão, e também teremos intérprete para aqueles que assim precisarem. Gente, uma semana muito abençoada. Pastor Jean, meu querido, Ministério Infantil com Propósito. Acho que travou, agora voltou. Pastor Jean, Ministério Infantil com Propósito. Gente, acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2, pastor, e eu vou pedindo, por favorzinho, pastor, vamos fazer a parte 2. Se tiver disponível a sua agenda para quinta-feira, já está convidado, eu faço a minha palestra no outro dia, não tem problema. Porque é muito bom a gente conversar com temas, falar sobre esses temas, gente, porque muita gente não tem acesso na sua cidade, né? Nós temos aí tantas pessoas que não têm acesso a essas informações e orientações, né? Então, eu queria deixar aqui disponível para vocês, porque esse é o nosso intuito, ajudarmos a ampliar o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Pastor Jean, as pessoas que estão aqui nos assistindo, como que fazem para te seguir nas redes sociais? Como fazem para contactar o pastor Jean? Porque já a pandemia está passando, vamos ter que chamar o pastor Jean lá no estado, lá na igreja. Como é que faz, pastor? Bom, tem o meu Instagram, esse é o meu Instagram que estou fazendo a live, né? Onde eu tenho tido a oportunidade de conversar com os irmãos, Jean Porto Santos. E tem também o meu Facebook, meu WhatsApp. Eu sempre estou bem conectado nessas questões, né? Porque eu acho muito importante poder ajudar o corpo de Cristo, a Igreja de Jesus, né? E aonde ela estiver estabelecida. E eu estou aqui para servir os irmãos, tanto através do meu Instagram, como também através do meu WhatsApp, ou através do meu Facebook. Estou aqui à disposição. Uau! E olha, lembrando aí os irmãos, fiquem de olho no Instagram do pastor Jean, de olho aí também no Instagram da tia Aninha, porque em breve teremos uma grande novidade para vocês, em breve. Mas em breve mesmo, gente. Fiquem de olho aí, porque tem muita coisa boa chegando aqui de novidade para o Ministério Infantil. Ô Glória, ô Glória, pastor Jean, tem muita gente aqui do Brasil, vários locais do Brasil aqui. Olha, a Soninha está dizendo, Soninha, deixa eu ver aqui, está aguardando o pastor Jean em Minas Gerais. Pastor, o senhor atenda Minas Gerais, hein? Por favorzinho. Oh, Glória. Pastor, realmente já estamos aqui com o nosso tema estourado, mas eu quero dizer ao Senhor que eu não tenho palavras, né, para estar agradecendo ao Senhor por sua participação, pela honra, né, pela amizade, pelo carinho que o Senhor sempre aí dispensa a nós, sempre de bom. Gente, ele está sempre sorridente, com a boca cheia de dente, assim mesmo, né? É um homem assim de Deus, que inspira Jesus o tempo todo. Agradecer a Deus pelo seu carinho com as crianças, pelo Ministério Infantil, com os professores, né? O Senhor tem dividido, né, aqui as inspirações do céu com todos nós. Pastor, muito obrigada. Sem palavras para externar aqui o Senhor, os meus agradecimentos, o meu carinho e a minha admiração ao Senhor e o seu trabalho. Deus continue abençoando sua vida de uma maneira exponencial. Não lhe falte a graça, a unção, não lhe falte a presença do Senhor sobre ti, sobre a sua esposa, sobre a sua casa, sobre o teu ministério hoje, sempre, em nome de Jesus. Muito obrigada, viu, pastor? Obrigado, Tianinha. Recebo, em nome de Jesus, todas as bênçãos e feliz por poder servir a Deus servindo as crianças. E podemos continuar a live, porque esse assunto é um assunto de um livreto que eu escrevi, Os Propósitos do Ministério Infantil. E aqui, então, tem muita coisa, né? E nós podemos dividir um pouquinho aquilo que Deus gerou no meu coração para os líderes de criança. Que coisa linda! Então, podemos dar continuidade na semana que vem? Eu estou aqui para servir. Eu sou motivado por isso, Tianinha. Paixão e propósito. Que coisa linda! Aonde tiver pessoas que amam aquilo que eu amo, eu tô dentro. Então, e onde tiver pessoas que
E onde tiver pessoas que têm o mesmo propósito que o meu, eu também estou dentro, paixão e propósito. Amém. Então, ó, tá combinado. Quinta-feira, então eu tô mudando, gente, a minha live que eu faria. A gente vai deixar para a semana posterior. Quinta-feira teremos aqui a participação do pastor Jean Porto, com a parte 2, Ministério Infantil com Propósito. Pastor, faltam só 4 minutinhos para a gente ser derrubado pelo Insta. Ai, meu Deus, que dó! Eu queria pedir, perdão, pastor, para o senhor fazer uma oração aqui, abençoando a vida dos nossos irmãos que estiveram conosco, né, participando, e aqueles que posteriormente entrarão participando também, sendo edificados e ministrados e orientados à luz da palavra. Sim, eu só quero terminar com essa meditação que eu escrevi. Uma criança pode frutificar, ela pode cumprir com a grande comissão, ela pode ser uma testemunha de Jesus, ela pode ser um discípulo de Jesus. Uma criança pode ser um missionário, uma criança pode servir a Deus com seus dons e talentos. A criança é a igreja, que Deus possa nos usar para edificar esta parte do corpo de Cristo. Que Deus abençoe a todos, vamos estar orando. Ai, pastor, dá vontade de chorar, que coisa linda, que inspiração do céu. Como dizem em Israel, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Senhor por sua vida, meu pastor. Vamos orar, pastor? Vamos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela oportunidade de poder servir as crianças, ó Pai. Nós somos privilegiados por essa chamada tão específica. Eu oro agora a favor de cada líder, cada pastor, cada irmão, cada irmã, pela tia Ninha, pelo ministério dela, que o Senhor possa ampliar a influência dela na nação brasileira e também em outras nações. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, Glória! Ô, Glória! Pastor, muito obrigada mais uma vez. Todarabá, Ravé, Todarabá, muito obrigada. Quinta-feira nos veremos aqui, mais uma vez, se o Eterno assim nos permitir, se Jesus não voltar, né, gente? Se ele não voltar, estaremos aqui. Se ele voltar, estaremos com ele na glória. Oh, aleluia! Pastor, muito obrigada mais uma vez pelo carinho, pela honra da sua participação. E, pessoal, fiquem ligados aí nas redes do pastor Jean, da tia Ninha, porque em breve, grande novidade para vocês aí, ó, chegando, né, pastor? Uma coisa muito boa chegando aí. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jean, da sua família, agradecer a todos vocês de diversos locais aqui do Brasil, do exterior, que acessaram aqui a nossa live no Instagram. Lembrando que essa live vai ficar gravada lá no canal da Tia Ninha. Ah, pastor querido! Vai ficar gravada lá no canal da Tia Ninha Oliveira no YouTube. Entre lá, se inscreva, acesse. E quinta-feira estaremos de volta com o pastor Jean, na parte 2. Terça-feira, diretamente da África, falando sobre evangelismo com crianças africanas. E no sábado, Libras! Já vamos saber tudo sobre Libras. Ô, Glória, pastor querido, muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Um final de semana aí, um finalzinho de semana abençoado. Um beijo na esposa, um abraço em toda a família, viu? Deus abençoe. Obrigado. Tchau, gente! Um beijo no coração de todos vocês. Se o Senhor nos permitir, terça-feira estaremos aqui no Instagram novamente com mais uma super live para você. Por isso, você tá triste? Levanta essa cabeça, enxuga essas lágrimas. A alegria do Senhor é a nossa força. Agindo Deus, quem impedirá? Somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Beijo de morango com chantilly no coração de todo mundo. E até a próxima. Paz! Tchau, pastor! Tchau, gente! Tchau!